A ideia da UCI, liderada pelo Sr. Lapartian, é que cada equipe tenha 6 ciclistas e que o total chegue a 25 em cada uma das grandes voltas. Beleza, e começamos esses 10 minutos de contrarrelógio individual com o resumo das notícias mais importantes do mundo do ciclismo, hoje, 28 de junho. E fazemos isso justamente com essas ideias que o senhor Lapartian tornou públicas em um encontro com executivos da Warner e dos canais esportivos que pertencem a essa empresa. E lá ele afirmou que era preciso buscar novas soluções para a questão do ciclismo e, entre elas, sugeriu a possibilidade de reduzir para 6 o número de ciclistas que poderiam participar por equipe nas grandes voltas. Isso implicaria implementar a possibilidade de que até 25 equipes pudessem competir, também criar um teto salarial para evitar a concorrência desleal. Esta e outras medidas têm sido questionadas. Vamos começar então pelo mais urgente. E são os resultados dos campeonatos nacionais que foram sendo realizados em cerca de 60 países nestes 4 dias de competições, tanto no contrarrelógio quanto na prova de estrada. Os mais importantes talvez se resumam na vitória de Wilco Kelderman pela Holanda, o ciclista da Visma, e do ciclista Romain Grégoire da Groupama na França. De Joan Cambrubi, uma surpresa da Pinarello Q365 na Espanha, e já tínhamos contado ontem sobre Jonathan Milak. Matias Zevasi, que pela República Tcheca e pela Lidl Trek também conseguiu essa vitória, enquanto na Eslováquia foi o corredor Luke Kudis, o ciclista da Rockets de Tetiema, quem conquistou essa vitória. Na prova de estrada, e assim, em uma grande quantidade de países onde essa competição vem sendo disputada, gerou-se um grande debate que já vem se arrastando há anos, mas que desta vez, pela ausência de ciclistas que estão se preparando para o Tour de France, reacendeu as discussões nas redes sobre se a participação deveria ou não ser obrigatória dos principais ciclistas do World Tour em seus campeonatos nacionais. Embora haja uma ampla representação de ciclistas de diferentes equipes, principalmente daquelas que têm elencos mais amplos, sem ir muito longe, a Emirados Árabes conseguiu apresentar uma grande quantidade de ciclistas em diferentes competições nacionais. A Lidl Trek fez isso, a Pinarello fez isso, a NSN, que praticamente conquistou todas as vitórias nos campeonatos de Israel. E isso abre novamente a discussão sobre a adequação das datas ou a situação na organização desses campeonatos nacionais. E se abre a discussão sobre se deveriam ser movidos para o final da temporada para que o maior número possível de ciclistas das equipes World Tour pudesse participar, que afinal de contas são eles que têm mais chances de ganhar esse tipo de competição. No entanto, algumas vozes críticas disseram que sempre vai haver alguma desculpa para evitar a presença deles nessas competições, levando em conta a dificuldade dos calendários e principalmente da mobilidade. Há corredores que praticamente fazem toda a sua temporada na Europa e depois precisam viajar para vários lugares da África, da América, da Oceania, e é isso. Isso também dificulta muito a participação de alguns deles. No entanto, aqueles que querem que isso seja organizado de uma forma, digamos, quase obrigatória pelas federações dos diferentes países. Eles usam como exemplo o que acontece na América Latina, onde as competições são disputadas no início do ano calendário. E isso permitiria que muitos corredores que de fato estão nessa época realizando seus exercícios de pré-temporada pudessem tirar esses 4 ou 5 dias, uma semana, para participar dos campeonatos nacionais e fazer uma espécie de pré-temporada, justamente aproveitando os campeonatos nacionais. O que seria também, de certa forma, um círculo virtuoso, porque permitiria a presença da maioria dos ciclistas dessas nações. E, por sua vez, ao longo de todo o ano, usariam a camisa de campeão nacional. Ou seja, eles estariam ganhando muito com isso, muitas coisas em comparação com a data atual em que é feito, como pudemos comprovar no final de junho,
pouco antes do início do Tour de France. E a proposta que se faz de que coincida em uma semana ou duas com os campeonatos europeus ou com os campeonatos mundiais, isso também dificulta a preparação, pois alguns dirão que não vão aos nacionais porque estão focados nos mundiais, etc. No entanto, a possibilidade de que seja no início do ano calendário realmente abriria uma possibilidade extremamente importante. Então, com esses resultados, ontem falamos para vocês sobre esses resultados que também aconteceram em outros países. Hoje, Longo Borghini reconquistou seu campeonato italiano, ou seja, a corredora da equipe Emirados Árabes continua reinando nessa categoria. Enquanto isso, Shari Bossud. Ela conseguiu isso na Bélgica. Bom, o importante agora é essa proposta que também foi feita pelo senhor Lapartian, da União Ciclística Internacional, sobre o teto salarial, para evitar que as grandes equipes e os grandes capitais comecem a varrer todos os ciclistas. E não se gere uma espécie de democratização das vitórias e da presença de equipes nas corridas mais importantes, que é onde lá eles têm mais impacto publicitário e onde os anunciantes, logicamente, têm mais interesse em investir seu dinheiro para que isso gere rentabilidade. E isso provocou algumas propostas que vão justamente de mãos dadas com esse teto salarial, para que seja possível, de alguma forma, diversificar ainda mais o número de grandes corredores que possam estar em outras equipes diferentes das quatro grandes e, assim, democratizar as vitórias. Assim, não fiquem concentradas em uma única organização. E a segunda, que é ainda mais polêmica, porque lembremos que no Tour de France já foi reduzido o número de corredores, que era de 10 por equipe, eram 20 equipes, eram 200 corredores. Foi reduzido para 8 ciclistas para dar espaço a um número maior de equipes, foi ampliado para 22 para chegar a 176 corredores. Agora, a proposta da União Ciclística Internacional é reduzir para 6 o número de ciclistas por equipe, de forma que possam ser 25 equipes participando em cada uma dessas três grandes corridas do ano. Especialmente o Tour de France, que é o que atrai maior interesse e, logicamente, tem maior impacto publicitário ao longo do ano. Então, seria uma possibilidade que eles teriam que considerar. Não só pela União Ciclística Internacional, mas também com os organizadores das corridas, com a Unipublic, com a ASO e com a RCS, que são os donos dessas competições. E de muitas outras que, logicamente, seriam abrangidas por essa medida, na qual, logicamente, as corridas da categoria World Tour teriam essa implementação, por razões óbvias, de forma quase prioritária. Então, com todas essas propostas, foi colocada sobre a mesa essa discussão para que as corridas não acabem sendo, como dissemos, dominadas pelos mesmos times, dos mesmos corredores que são no final os que vão levar as vitórias. E em segundo lugar, que haja uma maior presença dos ciclistas de alto nível nos campeonatos nacionais que acontecem em diferentes partes do mundo. Como dissemos hoje, até 60 nações participaram, competições em suas categorias masculina, feminina, também na categoria World Tour Junior e Sub-23. Por fim, lembrando que Magnus Kort será o campeão da Dinamarca este ano. Ele usará a camisa de campeão dinamarquês. O ciclista do Uno One X anunciou que este será seu último Tour de France, que começará no próximo dia 4 e terminará no final da temporada. Este ícone do ciclismo dinamarquês vai se aposentar da bicicleta. Então, com essa notícia, também já vamos nos aproximando das apresentações dos nomes dos ciclistas que estarão a partir do final desta semana, que já está quase começando no Tour de France. Enquanto isso, convido vocês a me acompanharem de bicicleta. Eu sou Iñaki Berrueta.